O milionário ignorou sua última mensagem, um ultrassom. 4 anos depois, ele encara as filhas que nunca conheceu. O escritório no 42º andar do edifício Copacabana, em pleno coração da Faria Lima, oferecia uma vista privilegiada de São Paulo. Rafael Mendes ajustou o nó da gravita italiana enquanto observava o trânsito caótico lá embaixo, as luzes dos carros formando rios dourados na avenida. Aos 31 anos, ele havia construído um império imobiliário que rendia milhões. Mas naquele momento, tudo o que conseguia sentir era um vazio estranho no peito. Senhor Mendes, a voz da secretária o trouxe de volta à realidade. A reunião com os investidores coreanos é em 15 minutos. Rafael acenou sem tirar os olhos da janela. Fazia 3 dias desde a briga com Marina e ele ainda podia ouvir os ecos da discussão que mudou tudo. Você nunca vai me amar de verdade, Rafael. Para você, eu sou só mais um dos seus projetos, algo que pode controlar e organizar conforme sua agenda. As palavras dela ecoavam em sua mente como um eco doloroso. Ele havia respondido com a frieza que sempre usava como escudo. Se você não consegue entender que minha carreira é prioridade agora, talvez realmente não tenhamos futuro juntos. Marina havia saído de seu apartamento naquela noite com lágrimas nos olhos, e desde então, o silêncio entre eles era ensurdecedor. Seu iPhone vibrou na mesa, exibindo uma notificação. O nome dela apareceu na tela: Marina Santos. Rafael sentiu o coração acelerar por um momento, mas logo se recompôs. Ela tinha tentado ligar várias vezes nos últimos dias, e ele havia ignorado todas. Agora era uma mensagem. Sem abrir, ele deslizou o dedo e excluiu. Não havia mais nada a ser dito. Marina era inteligente, uma arquiteta talentosa que qualquer homem seria sortudo em ter ao lado, mas Rafael não tinha tempo para o tipo de compromisso que ela queria. Sua empresa estava prestes a fechar o maior negócio da história, um complexo de torres residenciais em Alphaville que mudaria o mercado imobiliário de São Paulo. Senhor, a secretária insistiu. Estou indo, Cláudia. Rafael pegou o paletó Hugo Boss e se dirigiu à sala de reuniões, deixando o telefone sobre a mesa. O que ele não sabia era que a mensagem de Marina continha uma única imagem, a foto de um ultrassom, com 2 pequenas formas humanas claramente visíveis e uma data que marcava 8 semanas de gestação. A reunião se estendeu até tarde da noite. Quando Rafael voltou ao escritório, já passava das 22 horas. A cidade brilhava lá embaixo como um campo de estrelas invertido, e ele finalmente checou o telefone. Havia mais 3 tentativas de ligação de Marina, todas ignoradas pelo modo não perturbe, que ele sempre mantinha ativo durante reuniões importantes. Desta vez, ele nem mesmo olhou as mensagens. Com um movimento decisivo, Rafael bloqueou o número de Marina e apagou todos os vestígios de conversa entre eles. Era melhor assim. Corte limpo, sem drama, sem complicações. Afinal, Rafael Mendes havia construído um império baseado em decisões rápidas e movimentos calculados. O amor, ele havia aprendido cedo na vida, era uma variável imprevisível demais para homens que tinham grandes objetivos. Enquanto guardava o telefone e se preparava para mais uma noite solitária em seu apartamento de cobertura na Vila Olímpia, Rafael não fazia ideia de que havia acabado de tomar a decisão mais cara de sua vida. O som dos saltos de Rafael ecoava pelo corredor de mármore do condomínio residencial Ville de France, em Alphaville. 4 anos haviam passado, e sua empresa Mendes em Associados havia se tornado uma das maiores construtoras do país. O complexo que ele estava prestes a vistoriar seria seu projeto mais ambicioso: 5 torres de luxo que redefiniriam o conceito de moradia premium na região metropolitana de São Paulo. O acabamento das unidades modelo está impecável, Sr. Mendes, disse o engenheiro responsável, Marcelo, enquanto caminhavam em direção ao Bloco A. Acredito que os compradores ficarão impressionados com os detalhes que incluímos. Rafael acenou, mas sua atenção estava dividida. O dia estava ensolarado, típico de setembro, e uma brisa suave carregava o som de crianças brincando no playground do condomínio vizinho. Era um contraste interessante com o ambiente que ele estava acostumado. Reuniões em salas climatizadas, apresentações em PowerPoint, números e mais números. As vendas estão indo conforme o previsto? Rafael perguntou.
ajustando os óculos Ray-Ban. Melhor que o esperado. Já vendemos 70% das unidades na planta. Marcelo respondeu com orgulho visível. O diferencial das suítes master com closets integrados e as varandas gourmet estão fazendo toda a diferença. Eles se aproximaram da área de lazer do condomínio já habitado, onde Rafael pretendia mostrar aos futuros moradores o tipo de vizinhança exclusiva que teriam. Foi então que ele ouviu. Sofia, não sobe tão alto na gangorra. A voz feminina fez Rafael parar abruptamente. Era uma voz que ele conhecia bem demais, mesmo depois de 4 anos. Uma voz que visitava seus sonhos com mais frequência do que ele gostaria de admitir. Lentamente, ele se virou em direção ao playground. Marina estava lá, sentada em um banco sob a sombra de um ipê amarelo, usando um vestido azul marinho simples mas elegante, os cabelos castanhos presos em um coque baixo. Ela estava mais magra que na sua lembrança, com uma postura mais séria, mais madura. Ao lado dela, uma bolsa de trabalho revelava plantas arquitetônicas parcialmente visíveis. Mas não era Marina que havia paralisado Rafael completamente. Eram as 2 meninas idênticas brincando no playground. Gêmeas aparentando cerca de 4 anos, com cabelos castanhos cacheados que brilhavam sob o sol. Uma estava na gangorra, a outra empurrando um balanço vazio. E quando a que estava na gangorra se virou para gritar algo para a irmã, Rafael sentiu o mundo parar. Os olhos dela eram verdes, exatamente como os dele. O mesmo tom raro de verde esmeralda que ele havia herdado da avó italiana, que fazia as pessoas sempre comentarem sobre seu olhar marcante. Senhor Mendes! A voz de Marcelo parecia vir de muito longe. Está tudo bem? Rafael não conseguia respirar direito. Sua mente fazia cálculos automaticamente. 4 anos atrás, a última discussão, as ligações ignoradas, a mensagem que ele havia apagado sem ler. A outra menina, Helena, ele ouviu Marina chamar, correu até a irmã, e Rafael pode ver claramente que ambas tinham não apenas seus olhos, mas também o formato do seu nariz, a linha do maxilar que ele reconhecia no espelho toda manhã. Mamãe, posso ir no escorregador? Gritou uma delas. Pode, meu amor, mas com cuidado, Marina respondeu, e sua voz carregava uma ternura que Rafael nunca havia ouvido antes. Foi nesse momento que Marina levantou os olhos do telefone, onde estava digitando algo, e olhou diretamente em sua direção. O tempo parou. Os olhos castanhos dela encontraram os dele através da distância, e Rafael viu passar por eles uma sequência rápida de emoções. Surpresa, medo, raiva e algo que poderia ser dor. Marina ficou pálida, a mão instintivamente indo ao peito como se quisesse acalmar o coração. Senhor Mendes, Marcelo insistiu, começando a soar preocupado. Mas Rafael não podia se mover. Não podia desviar o olhar das 2 pequenas meninas que brincavam alegremente, completamente alheias ao fato de que haviam acabado de virar a vida de um homem de cabeça para baixo. Sofia e Helena. Suas filhas. As filhas que ele nunca soube que tinha. Por vários segundos que pareceram eternos, Rafael e Marina se entreolharam através do playground. O mundo ao redor parecia ter diminuído de volume. As risadas das crianças, o barulho do trânsito distante, até mesmo a voz de Marcelo tentando chamá-lo, pareciam vir de outro planeta. Marina foi a primeira a se mover. Com gestos rápidos e precisos, ela guardou os papéis na bolsa e se levantou do banco, suas mãos visivelmente tremendo. Sofia! Helena! Vamos, meninas! Está na hora de ir para casa, chamou tentando manter a voz firme, mas Rafael pode perceber a tensão por trás do tom aparentemente calmo. Ah, mamãe, só mais um pouquinho, pediu Sofia, a que estava no escorregador, fazendo uma careta adorável de decepção. Por favor, mãe, a Helena ainda não foi na gangorra, completou Helena, correndo até a irmã. Rafael sentiu algo se contrair no peito ao ouvir as vozes delas. Eram vozes melodiosas, cheias de vida, e carregavam um sotaque paulistano suave, que o fez sorrir involuntariamente, mesmo em meio ao choque. Senhor Mendes, realmente está tudo bem? Marcelo insistiu, seguindo o olhar do patrão em direção ao playground. Conhece alguém ali? Eu... Rafael engoliu em seco, finalmente conseguindo formar palavras. Sim, preciso falar com alguém. Pode me dar alguns minutos? Marcelo franziu o senho, claramente confuso, mas acenou. Claro, senhor. Vou conferir os acabamentos do salão de festas.
Nos encontramos lá em 15 minutos? Rafael mal ouviu a resposta que ele mesmo deu. Seus pés pareciam ter vontade própria, enquanto se dirigia lentamente em direção ao playground. Marina havia conseguido convencer as meninas a guardarem os brinquedos que haviam trazido, um conjunto de baldinhos e pás coloridos, e agora segurava uma mão de cada filha. Quando Rafael chegou mais perto, pôde ouvir a conversa. "Mamãe, por que temos que ir agora? Nem almoçamos ainda", reclamou Helena, balançando a mãozinha livre no ar. "Vamos almoçar em casa, meu amor. Mamãe fez lasanha ontem, lembra?" Marina respondeu, mas seus olhos não saíam de Rafael, que agora estava a apenas alguns metros de distância. "Oi", Rafael disse, a palavra saindo mais rouca que ele pretendia. Marina parou abruptamente. As meninas, curiosas, olharam para o homem alto de terno escuro que havia interrompido sua conversa. "Oi", Marina respondeu após uma pausa que durou tempo demais. Sofia, sempre mais extrovertida, foi a primeira a falar. "Oi, moço, você é muito alto, é gigante?" Rafael sentiu um sorriso genuíno aparecer em seus lábios pela primeira vez em muito tempo. "Não sou gigante, não. Só um pouco mais alto que a maioria das pessoas. Ele tem os mesmos olhos que a gente, Sophie", Helena murmurou para a irmã, mais alto o suficiente para todos ouvirem. O comentário inocente fez Marina ficar ainda mais pálida. Ela apertou as mãos das filhas e deu um passo para trás. "Meninas, vamos", disse, mais firme desta vez. "Marina, espera." Rafael deu um passo à frente e pôde ver o medo nos olhos dela. "Precisamos conversar." "Não temos nada para conversar", ela respondeu rapidamente, mas sua voz tremeu na última palavra. "Por favor." Rafael olhou significativamente para as meninas que observavam a troca tensa entre os adultos com expressões confusas. "Só alguns minutos." Marina seguiu seu olhar e entendeu o recado. Ela não queria que as filhas presenciassem o que quer que fosse acontecer. "Sofia, Helena, vocês podem brincar mais 5 minutinhos no balanço? Mamãe precisa conversar com o senhor." As meninas trocaram olhares cúmplices, claramente felizes por terem ganhado mais tempo de brincadeira, e correram de volta para os brinquedos. Marina caminhou alguns passos para longe, parando embaixo de uma árvore onde ainda podia vigiar as filhas, mas onde elas não poderiam ouvir a conversa. Rafael a seguiu, sentindo o coração bater tão forte que tinha certeza de que ela podia ouvir. "Elas são minhas." Não foi uma pergunta. Marina cruzou os braços sobre o peito numa postura defensiva. "Elas são minhas filhas, Rafael. Só minhas." "Marina, pelo amor de Deus, olha para elas. Elas têm meus olhos, meu nariz, até o jeito de sorrir é igual ao meu." "E daí?" ela retrucou, mas havia lágrimas se formando em seus olhos. "Onde você estava quando eu precisei de você? Quando tentei te contar?" Rafael passou a mão pelos cabelos, um gesto que Marina lembrava bem dos tempos em que namoravam. "Você tentou me contar? Quando? Você está brincando comigo?" A voz dela subiu um tom, carregada de incredulidade e mágoa. "Eu te liguei 15 vezes, Rafael, 15, e mandei a foto do ultrassom. Você me bloqueou." Eu não vi nenhuma foto de ultrassom", Rafael disse, mas mesmo enquanto falava, as memórias estavam voltando. A mensagem que ele havia excluído sem abrir, as ligações que havia ignorado deliberadamente. Claro que não viu. "Você excluiu tudo sem nem abrir, não foi? Igual ao homem que eu conheci. Quando alguma coisa ameaça seu mundo perfeito e controlado, você simplesmente apaga e finge que não existe." O peso das palavras de Marina atingiu Rafael como um soco no estômago. Ele realmente havia feito exatamente isso. "Marina, Você o quê? Sente muito? Quer conhecer as filhas agora que já são convenientes para você?" As lágrimas, finalmente, começaram a escorrer pelo rosto dela. "Eu passei 9 meses sozinha, Rafael. 9 meses esperando que você aparecesse, que ligasse, que demonstrasse um mínimo de interesse. Eu tive que explicar para todo mundo por que o pai das minhas filhas nunca estava presente. Tive que inventar desculpas para elas quando perguntavam por que não tinham um papai como as outras crianças." Rafael sentiu como se estivesse afundando. Cada palavra de Marina era uma punhalada de culpa e arrependimento. "Eu não sabia, Marina. Eu juro que não sabia. Não sabia porque não quis saber." Ela explodiu, mas logo baixou a voz ao perceber que as meninas haviam olhado na direção deles. "Você teve sua chance, Rafael. Várias chances.
e escolheu me ignorar. O silêncio que se seguiu foi carregado de 4 anos de mágoa, arrependimento e palavras não ditas. Rafael observava Marina enquanto ela secava as lágrimas com as costas da mão, tentando se recompor antes que as filhas notassem que ela estava chorando. Mamãe? A voz preocupada de Sofia os trouxe de volta à realidade. A menina havia parado de brincar e caminhava na direção deles, com Helena logo atrás. Você está bem? Marina forçou um sorriso e se abaixou para ficar na altura das filhas. Está tudo bem, meu amor. Mamãe só estava conversando com o senhor sobre trabalho. Você trabalha com prédios também? Helena perguntou a Rafael, sua curiosidade infantil superando qualquer tensão que pudesse sentir no ar. Rafael olhou para Marina, pedindo permissão silenciosa para responder. Ela acenou quase imperceptivelmente. Sim, eu construo prédios, ele respondeu, se agachando para ficar no nível das meninas. De perto, a semelhança era ainda mais impressionante. Elas não apenas tinham seus olhos, mas também as sobrancelhas escuras e expressivas, e aquela mesma covinha no queixo que aparecia quando sorriam. Que legal! Você conhece o Homem-Aranha? Sofia perguntou com toda a seriedade do mundo, fazendo Rafael rir genuinamente pela primeira vez em anos. Infelizmente não. Mas se eu conhecer, eu te apresento, ele prometeu. E para mim também? Helena perguntou, não querendo ficar de fora. Claro, para as duas. Marina observava a interação com uma mistura de ternura e dor. Era impossível negar que havia uma conexão natural entre Rafael e as meninas, algo que ia além da semelhança física. Elas pareciam gravitar em direção a ele da mesma forma que sempre gravitaram em direção a pessoas que consideravam seguras. Meninas, agora vamos mesmo ter que ir, Marina disse levantando-se. Vocês têm aula de natação às 15 horas, lembram? Ah, é verdade. Sofia bateu a mão na testa, num gesto dramático que arrancou outro sorriso de Rafael. Eu esqueci. Vamos, Helena, senão vamos perder a aula. As meninas correram para pegar seus brinquedos, dando a Rafael e Marina alguns segundos finais sozinhos. Marina, por favor. Não pode terminar assim, Rafael disse baixinho, urgência clara em sua voz. Pode e vai terminar assim, ela respondeu, mas sua determinação parecia mais frágil agora. Você fez sua escolha há 4 anos, Rafael. Eu fiz a minha também. Mas agora eu sei. Agora posso. Pode o quê? Ser pai de fim de semana? Aparecer quando for conveniente para sua agenda? Marina balançou a cabeça. Minhas filhas não são um projeto para você encaixar entre suas reuniões. Nós, as filhas, Rafael corrigiu suavemente. As palavras tiveram o efeito desejado. Marina parou, fechou os olhos e respirou fundo. Não faça isso comigo, Rafael. Não agora. O que você quer que eu faça? Que finja que não vi? Que vá embora e continue vivendo como se elas não existissem? Marina abriu os olhos e olhou diretamente para ele. Foi exatamente isso que você fez por 4 anos. Rafael não teve resposta para isso, porque ela estava certa. Completamente certa. Pronto, mamãe, Sofia anunciou, correndo de volta com a bolsa de brinquedos. Pode levar a gente para casa agora. Marina pegou a bolsa e estendeu as mãos para as filhas. Vamos, meninas. Tchau, moço gigante. Sofia acenou alegremente para Rafael. Tchau, senhor dos prédios. Helena adicionou fazendo uma pequena reverência que fez o coração de Rafael se apertar. Tchau, meninas. Ele conseguiu responder, sua voz mais emocionada do que pretendia. Ele ficou parado, observando enquanto Marina e as filhas se afastavam em direção ao estacionamento. As meninas conversavam animadamente sobre a aula de natação, saltitando ao lado da mãe, completamente alheias ao terremoto emocional que havia acabado de acontecer. Quando estavam quase chegando aos carros, Rafael gritou, Marina! Ela parou, mas não se virou. Eu moro no edifício Metropolitan, na Vila Olímpia, apartamento 1001. Se você mudar de ideia, se quiser conversar... Marina permaneceu imóvel por alguns segundos, então acenou quase imperceptivelmente com a cabeça e continuou andando. Rafael ficou ali parado, até ver o Civic prata de Marina desaparecer na rua, carregando consigo as 2 pessoas que, ele agora percebia, eram a parte mais importante de sua vida. E ele nem sabia que elas existiam. Quando Marcelo apareceu alguns minutos depois, encontrou seu chefe sentado em um dos bancos do playground,
com a cabeça entre as mãos, parecendo um homem que havia acabado de descobrir que sua vida inteira havia sido uma mentira. Senhor Mendes, aconteceu alguma coisa? Rafael levantou a cabeça, e Marcelo ficou chocado ao ver lágrimas nos olhos do homem que ele sempre considerou inabalável. Marcelo, Rafael disse, sua voz carregada de uma emoção que o engenheiro nunca havia visto antes. Eu acabei de descobrir que sou pai. Rafael não conseguiu trabalhar pelo resto do dia. Depois de dispensar Marcelo com uma desculpa qualquer sobre uma emergência familiar, ironicamente não era nem mentira, ele voltou para seu apartamento na Vila Olímpia e se trancou no escritório. As paredes do cômodo eram decoradas com quadros de seus empreendimentos mais bem-sucedidos, diplomas da faculdade de engenharia e uma foto dele recebendo o prêmio de empresário do ano da revista Construção em Mercado. Troféus de uma vida que até aquela manhã ele considerava completa e bem-sucedida. Agora tudo aquilo parecia vazio. Rafael abriu o laptop e pela primeira vez em anos não conseguiu se concentrar em planilhas ou relatórios. Em vez disso, encontrou-se digitando Sofia Helena Marina Santos no Google, sentindo-se um stalker, mas incapaz de parar. Não encontrou muito. Marina mantinha um perfil baixo nas redes sociais, mas ele conseguiu encontrar algumas fotos no Instagram de uma amiga em comum, Fernanda, que era arquiteta também. Fotos de aniversários, passeios no parque, as meninas fantasiadas no carnaval do ano anterior, Sofia de Mulher Maravilha e Helena de Supergirl. Cada foto era uma punhalada. 4 anos de momentos perdidos. Primeiros passos, primeiras palavras, primeiro dia de escola, aniversários, natais. Tudo sem ele. O telefone tocou, tirando-o dos pensamentos. Era sua mãe, Dona Cecília. Rafael, meu filho, como você está? Faz uma semana que você não liga. Oi, mãe, está tudo bem, só trabalho. Ele se recostou na cadeira, passando a mão livre pelos cabelos. Mãe, posso te perguntar uma coisa? Claro, querido. O que foi? Você sente que perdeu alguma coisa importante na vida? Que tomou decisões erradas que não podem ser consertadas? Houve uma pausa do outro lado da linha. Rafael, que pergunta estranha. Aconteceu alguma coisa? Só responde, por favor. Cecília suspirou. Filho, todo mundo tem arrependimentos. Eu me arrependo de não ter viajado mais quando era jovem, de não ter dito para seu pai que o amava mais vezes antes dele morrer. Mas você sabe o que eu aprendi? Que nunca é tarde demais para tentar consertar o que pode ser consertado. Rafael sentiu um nó na garganta. E se você tivesse magoado alguém muito profundamente? Alguém que tinha todo o direito de não querer mais falar com você? Aí eu pediria perdão, quantas vezes fosse necessário, e mostraria com atitudes, não só com palavras, que mudei. Cecília fez uma pausa. Rafael, você quer me contar o que realmente está acontecendo? Ainda não, mãe, mas talvez em breve. Depois de desligar, Rafael ficou olhando para o teto até o sol se pôr completamente. Às 21h, ele desistiu de tentar jantar e foi para a cama, mas o sono não veio. Toda vez que fechava os olhos, via os rostinhos de Sofia e Helena. Via o jeito como Helena havia inclinado a cabeça quando disse que ele tinha os mesmos olhos que elas, exatamente como ele fazia quando estava pensando. Via o sorriso espontâneo de Sofia, idêntico ao que ele tinha nas fotos de criança que sua mãe guardava religiosamente. Às 2h, Rafael desistiu de dormir e foi para a varanda. São Paulo brilhava lá embaixo, uma constelação urbana de milhões de vidas, milhões de histórias. Algures naquela imensidão, suas filhas estavam dormindo, provavelmente sonhando com super-heróis e aulas de natação, sem saber que tinham um pai que acabara de descobrir que daria tudo para voltar no tempo. Marina também não conseguiu dormir naquela noite. Depois de colocar as meninas para dormir, um processo que envolveu 3 histórias, 2 copos d'água e pelo menos 5 pedidos para só mais 5 minutinhos, ela se instalou na cozinha com uma xícara de chá de camomila e tentou processar o que havia acontecido. Seu apartamento de 2 quartos no residencial Ville de France não era luxuoso, mas era aconchegante. As paredes da sala eram decoradas com desenhos das meninas, fotos da família e alguns de seus projetos arquitetônicos emoldurados. Era um lar construído com amor e muito suor, financiado por noites viradas trabalhando em projetos freelance
e fins de semana sacrificados. Marina pegou o tablet e abriu a pasta de fotos das meninas. 4 anos de memórias que ela havia construído sozinha. O primeiro ultrassom, que Rafael nunca viu. As primeiras eco no ventre, as primeiras fotos no hospital, ainda vermelhinhas e enrugadas. Sofia nasceu primeiro, às 15h12, seguida por Helena, 5 minutos depois. Ela lembrava de ter chorado de alegria e tristeza ao mesmo tempo. Alegria por finalmente ter suas filhas nos braços, tristeza porque estava sozinha naquele momento que deveria ter sido compartilhado. Por que você apareceu agora, Rafael? Ela murmurou para si mesma, passando o dedo pela tela do tablet numa foto das meninas no primeiro aniversário delas. Elas estavam cobertas de bolo de chocolate, sorrindo para a câmera com aqueles olhos verdes que sempre a lembravam dele. O telefone vibrou na mesa. Era uma mensagem da Fernanda. Amiga, você está bem? Te vi no shopping hoje e você parecia meio abatida. Quer conversar? Marina hesitou, depois digitou de volta. Você pode vir aqui? Preciso conversar com alguém. Já estou indo. 20 minutos. Fernanda chegou com uma garrafa de vinho e um pacote de biscoitos, sua receita infalível para crises de amigas. Ela encontrou Marina sentada no sofá, ainda de pijama, com os olhos inchados. Que cara é essa? Aconteceu alguma coisa com as meninas? Fernanda se sentou ao lado da amiga, instantaneamente preocupada. As meninas estão bem. O pai delas apareceu. Fernanda quase derrubou a garrafa de vinho. Como assim apareceu, Rafael, depois de 4 anos? Marina contou tudo. O encontro no playground, a conversa tensa, a forma como as meninas haviam se conectado naturalmente com ele. Fernanda ouviu tudo em silêncio, de vez em quando murmurando que desgraçado ou não acredito. E agora? Fernanda perguntou quando Marina terminou. O que você vai fazer? Não sei. Marina esfregou as têmporas, sentindo uma dor de cabeça se formando. Por um lado, eu quero proteger as meninas. Elas estão bem, são felizes, têm uma vida estável. Por que eu iria arriscar isso deixando ele entrar e depois sair de novo quando cansar de brincar de pai? E por outro lado, Marina suspirou. Por outro lado, eu vi como elas olharam para ele, Fer. Como elas sorriram quando ele conversou com elas. E eu vi como ele olhou para elas também. Não era curiosidade ou obrigação. Era amor. Instantâneo. Você ainda tem sentimentos por ele? A pergunta pegou Marina de surpresa. Ela havia se preparado para falar sobre as meninas, sobre responsabilidades e consequências, mas não sobre seus próprios sentimentos. Eu não sei. Ela admitiu finalmente. Durante 4 anos eu construí uma versão dele na minha cabeça. O vilão da história, o cara que me abandonou grávida. Mas hoje, ele parecia genuinamente chocado, Fer. Como se realmente não soubesse. Você acredita nele? Eu quero acreditar. E isso me assusta. Fernanda serviu vinho para as duas e ficou alguns minutos em silêncio, deixando Marina processar seus pensamentos. Posso te dar minha opinião? Fernanda perguntou finalmente. Marina acenou. Você já provou que consegue criar as meninas sozinha. Você é uma mãe incrível, Marina. Mas elas merecem conhecer o pai delas, mesmo que seja só para descobrir que não querem ele na vida delas. E você merece uma chance de descobrir se ele realmente mudou ou se continua sendo o mesmo babaca de 4 anos atrás. E se ele quebrar o coração delas? E se ele prometer mundos e fundos e depois desaparecer de novo? Aí você vai estar lá para colar os pedacinhos como sempre esteve. Fernanda pegou a mão da amiga. Mas e se ele não quebrar? E se ele realmente quiser ser presente? Você vai negar às meninas a chance de ter um pai por medo? Marina sabia que a amiga estava certa, mas ainda assim a ideia de abrir aquela porta a apavorava. Ele disse onde mora, ela murmurou. Então você sabe onde encontrá-lo quando decidir o que quer fazer. Elas ficaram conversando até tarde, bebendo vinho e comendo biscoitos, enquanto Fernanda contava histórias engraçadas do escritório para distrair Marina. Mas quando a amiga foi embora às 2 da madrugada, Marina se viu novamente sozinha com seus pensamentos. Ela foi até o quarto das meninas e ficou parada na porta, observando-as dormir. Sofia estava espalhada na cama, os braços abertos como se estivesse voando, enquanto Helena dormia enroladinha, abraçada ao ursinho de pelúcia que ganhara no primeiro aniversário. O que eu faço, minhas princesas? Ela sussurrou.
Como eu faço a escolha certa para vocês? Como se tivesse ouvido, Sofia se mexeu no sono e murmurou: Mamãe, o moço dos olhos verdes vai aparecer no meu sonho de novo. Marina sentiu o coração acelerar. Que moço, meu amor! Mas Sofia já havia voltado a dormir profundamente, deixando Marina com mais perguntas do que respostas. Talvez fosse hora de encontrar algumas respostas. 3 dias se passaram sem que Rafael conseguisse se concentrar em mais nada, além de Sofia e Helena. Ele cancelou 2 reuniões importantes. Delegou a apresentação para investidores americanos para Marcelo e, pela primeira vez em 10 anos, saiu do escritório antes das 18 horas todos os dias. Na quinta-feira à tarde, ele estava no apartamento tentando ler um relatório quando a campainha tocou. Rafael franziu o senho. Não estava esperando ninguém, e o porteiro sempre anunciava visitas. Quando abriu a porta, seu coração quase parou. Marina estava ali, segurando uma pasta de trabalho e parecendo tão nervosa quanto ele se sentia. Ela havia trocado o vestido casual por uma calça social escura e uma blusa branca, os cabelos soltos caindo nos ombros. Parecia mais magra do que ele lembrava, mas ainda era a mulher mais bonita que ele já tinha visto. Oi, ela disse, sua voz um pouco trêmula. Oi, Rafael teve que limpar a garganta. Entre, por favor. Marina hesitou por um momento, depois entrou no apartamento. Ela olhou ao redor, claramente impressionada com a vista panorâmica da cidade, através das janelas do piso ao teto, os móveis de design italiano, a decoração minimalista e cara. Você ainda gosta de tudo muito controlado, ela comentou, notando como cada objeto estava perfeitamente posicionado. Algumas coisas não mudam, Rafael admitiu, fechando a porta. Quer beber alguma coisa? Café, água, vinho? Café está bom. Eles foram para a cozinha gourmet, onde Rafael preparou o café numa máquina italiana cara, que provavelmente custava mais que o salário mensal de muita gente. Marina se sentou no balcão, observando os movimentos dele, que eram cuidadosos e precisos como sempre. Como você conseguiu subir? Rafael perguntou, tentando quebrar o gelo. Disse ao porteiro que era sua arquiteta. Tecnicamente não foi mentira. Eu já fui sua arquiteta uma vez. Rafael sorriu ligeiramente. Ele lembrava. Marina havia feito o projeto de interiores do primeiro empreendimento da empresa dele, 5 anos atrás. Foi assim que se conheceram. Ela apresentando ideias inovadoras para o uso de espaços pequenos, ele impressionado com a criatividade e inteligência dela. Por que você veio? Ele perguntou, entregando a xícara para ela. Marina segurou o café com as 2 mãos, como se precisasse do calor para se dar coragem. Porque as meninas ficaram 3 dias perguntando sobre o moço gigante dos olhos verdes. E por quê? Porque eu preciso de algumas respostas antes de tomar qualquer decisão. Rafael se encostou no balcão em frente a ela, mantendo uma distância respeitosa. Que tipo de respostas? Primeiro, você realmente não viu a mensagem com o ultrassom ou está inventando essa história para se livrar da culpa? A pergunta foi direta, sem rodeios. Rafael sabia que merecia. Eu realmente não vi, Marina. Ele parou, respirou fundo. Eu estava com raiva, machucado. Quando você saiu daquele jeito, eu pensei que tinha acabado definitivamente. Então, quando você tentou entrar em contato, eu não quis ouvir o que você tinha para dizer. Achei que seria mais discussão, mais mágoa. Então você preferiu me bloquear. Sim, e foi a pior decisão da minha vida. Marina estudou o rosto dele por um longo momento, procurando sinais de mentira. Não encontrou nenhum. Segunda pergunta. O que você quer agora? Por que não vai embora e finge que não viu nada como fez por 4 anos? Porque eu não consigo. Rafael passou a mão pelos cabelos, um gesto de nervosismo que Marina conhecia bem. Marina, eu passei os últimos 3 dias pensando nelas. Eu olho para aquelas fotos que encontrei online e vejo pedaços de mim, mas também pedaços meus, que são muito melhores do que eu ever fui. Elas são perfeitas. Elas não são perfeitas, Rafael. Elas são crianças reais, com birras e manhas e noites em que não querem dormir. Sofia tem medo de escuro e Helena é teimosa como uma mula. Elas não são um projeto que você pode planejar e executar. Eu sei disso. Rafael se aproximou um pouco. Ou pelo menos eu estou começando a entender. Eu sei que estraguei tudo, Marina. Sei que não tenho direito de pedir nada, mas elas são minhas filhas também. E eu
Eu quero tentar ser o pai que elas merecem. E quanto tempo vai durar esse querer? A voz de Marina estava carregada de ceticismo. Até a primeira reunião importante que coincidir com uma apresentação da escola, até elas começarem a interferir na sua rotina perfeita? Rafael sabia que merecia a desconfiança dela. Eu sei que você não tem motivos para acreditar em mim, mas estou disposto a provar que mudei. Como? Do jeito que for preciso. Rafael olhou diretamente nos olhos dela. Eu cancelei reuniões esta semana só para ficar pensando nelas, Marina. Eu que nunca cancelei nenhum almoço de negócios por ninguém. Isso deveria te dizer alguma coisa. Marina tomou mais um gole do café, claramente processando as informações. Terceira pergunta, ela disse finalmente. E sobre nós? Por que não vou deixar você entrar na vida das meninas se isso significar confundir elas sobre o que somos? Nós? Rafael repetiu, surpreso com a pergunta direta. Somos ex-namorados que têm filhas juntos, nada mais. E vai continuar sendo assim, independente do que aconteça daqui para frente. Rafael sentiu uma pontada de dor, mas acenou. Entendido. Marina terminou o café e se levantou. Está bem. Você pode conhecê-las. Oficialmente desta vez. Rafael sentiu o coração acelerar. Sério? Mas com regras. Marina levantou o dedo, assumindo o tom firme que Rafael lembrava de quando ela estava estabelecendo limites. Primeiro, você não vai contar que é pai delas até eu decidir que é a hora certa. Segundo, se você entrar na vida delas é para ficar. Não aceito meias medidas. Terceiro, elas vêm primeiro, sempre. Se você não conseguir lidar com isso, é melhor desistir agora. Aceito todas as condições. E uma última coisa. Marina o encarou com intensidade. Se você magoar minhas filhas, Rafael, eu juro que você vai se arrepender de ter nascido. Rafael sabia que ela estava falando sério, e de alguma forma isso o fez respeitá-la ainda mais. Eu jamais machucaria elas, Marina. Ou você. Você já machucou a mim. Não vou deixar você fazer o mesmo com elas. No sábado pela manhã, Rafael chegou ao Parque Ibirapuera 15 minutos antes do horário combinado. Havia passado 1 hora escolhendo o que vestir, não muito formal para não parecer intimidador, mas também não muito casual para mostrar que levava o encontro a sério. Optou por uma calça jeans escura, tênis branco e uma camisa polo azul marinho. Ele trouxe 2 presentes cuidadosamente escolhidos, um kit de blocos de montar para Helena, que Marina havia mencionado gostar de construir coisas, e um conjunto de tintas e pincéis para Sofia, que aparentemente adorava desenhar. Nada muito caro ou extravagante. Marina havia sido clara sobre não querer que ele tentasse comprar o afeto das meninas. Quando viu Marina se aproximando com as 2 meninas, Rafael sentiu o estômago revirar de nervosismo. As meninas usavam vestidos iguais de cores diferentes, Sofia de rosa e Helena de azul, e corriam à frente da mãe, claramente animadas com o passeio. Olha, Helena, é um moço gigante, Sofia gritou quando o viu acenando entusiasmada. Rafael acenou de volta, um sorriso genuíno se espalhando pelo rosto. Oi, meninas, vocês estão muito bonitas hoje. Obrigada, Sofia fez uma pequena reverência. A mamãe disse que você ia passear com a gente. Se vocês quiserem, Rafael disse olhando para Marina em busca de orientação. Claro que queremos, Helena disse, pegando a mão livre de Marina. Você pode empurrar a gente no balanço? A mamãe sempre diz que está cansada. Helena, Marina repreendeu corando ligeiramente. É verdade, Sofia apoiou a irmã. Você sempre fala que suas costas doem. Rafael riu, e Marina não conseguiu evitar um sorriso envergonhado. Eu adoraria empurrar vocês no balanço, Rafael disse. Mas primeiro eu trouxe uma coisinha para cada uma. Os olhos das meninas se iluminaram. Presente? Perguntaram em coro. Pequenas lembrancinhas, Rafael corrigiu, olhando para Marina, que acenou aprovando. Ele entregou os presentes e a reação das meninas foi melhor do que ele poderia ter esperado. Helena abraçou a caixa de blocos contra o peito e Sofia já estava tentando abrir a tampa das tintas para ver as cores. Muito obrigada, moço. Como é seu nome mesmo? Helena perguntou, inclinando a cabeça exatamente como Rafael fazia quando estava pensando. Rafael olhou para Marina, que acenou ligeiramente. Meu nome é Rafael. Vocês podem me chamar de Rafa, se quiserem. Rafa, Sofia testou o nome. Eu gosto. É mais fácil que Rafael. Eles caminharam até o playground. As meninas tagarelando sem parar sobre a escola,
os amigos, a professora de natação, que era muito legal, mas às vezes brava. Rafael absorvia cada palavra, cada risada, cada pequeno detalhe sobre a personalidade delas. No balanço, ele descobriu que Sofia gostava de ir bem alto e gritar "Ui!" a plenos pulmões, enquanto Helena preferia balançar mais devagar e observar tudo ao redor. Quando levou elas para dar uma volta no pedalinho do lago, Sofia quis ser a capitã e dirigir, enquanto Helena ficou responsável por navegar e indicar o caminho. Marina observava tudo de longe, sentada num banco com um livro que ela não estava realmente lendo. Ela via como Rafael era naturalmente cuidadoso com as meninas, como as ouvia com atenção genuína, como seu rosto se iluminava cada vez que elas riam. "Mamãe, olha!" Sofia gritou do pedalinho. "O Rafa disse que eu sou uma ótima capitã. Ela realmente é!" Rafael gritou de volta, e Marina sentiu algo se mexer no peito. Quando pararam para o lanche, sanduíches que Marina havia trazido numa cesta, as meninas se sentaram uma de cada lado de Rafael no cobertor, como se fosse a coisa mais natural do mundo. "Rafa, você tem filhos?" Helena perguntou, mordiscando seu sanduíche de presunto. Rafael quase engasgou com o suco. Ele olhou para Marina, que estava claramente tensa. "Não," ele respondeu cuidadosamente. "Mas eu gostaria de ter." "Por que você não tem?" Sofia perguntou com toda a franqueza típica de uma criança de 4 anos. "Porque eu ainda não encontrei as crianças certas para serem minhas filhas." Helena inclinou a cabeça, pensativa. "Como você vai saber quando encontrar?" Rafael olhou para as duas meninas com seus cabelos brilhando no sol, seus olhos verdes iguais aos dele, seus sorrisos que faziam seu coração se apertar de amor. "Acho que eu vou sentir aqui," ele disse, colocando a mão no peito. "Como um calor gostoso que me faz querer cuidar delas para sempre." "Ah!" Sofia bateu palmas. "Como eu me sinto com a minha boneca Alice." "Exatamente como você se sente com a Alice." Marina observava a conversa com lágrimas nos olhos, lutando para não se emocionar. Rafael estava sendo perfeito com elas. Atencioso, carinhoso, genuíno. Tudo o que ela havia sonhado que ele poderia ser como pai. E isso a assustava mais do que qualquer coisa. Porque significava que talvez, apenas talvez, ela tivesse se enganado sobre ele. E se tinha se enganado sobre Rafael como pai, talvez tivesse se enganado sobre outras coisas também. Quando o dia terminou e eles se despediram no estacionamento, as meninas abraçaram Rafael como se o conhecessem há anos. "Você vai brincar com a gente de novo?" Sofia perguntou, olhando para ele com esperança. "Se a mamãe de vocês deixar, eu adoraria." As duas meninas se viraram para Marina com carinhas de cachorro abandonado. "Por favor, mamãe. Por favorzinho." Marina olhou para Rafael, que esperava a resposta com uma expectativa quase infantil nos olhos. "Vamos ver," ela disse, mas havia um sorriso pequeno no canto da boca. E pela primeira vez em 4 anos, Marina começou a acreditar que talvez houvesse esperança para eles afinal. 2 semanas se passaram desde o primeiro encontro no parque, e Rafael havia se tornado uma presença constante na vida das meninas. Ele as levava para tomar sorvete às quartas-feiras depois da escola, as buscava para passeios nos fins de semana e até mesmo havia aparecido na apresentação de dança da Sofia na escola, gravando cada segundo com o celular como um pai orgulhoso. Marina observava tudo com uma mistura de alegria e apreensão. As meninas estavam visivelmente mais felizes, mais completas. Elas falavam de Rafael constantemente. "O Rafa disse isso. O Rafa me ensinou aquilo." Era óbvio que haviam criado um vínculo profundo com ele, e isso, ao mesmo tempo, a tranquilizava e a aterrorizava. Na quinta-feira à noite, Marina estava na cozinha preparando o jantar, quando ouviu a conversa das meninas no quarto. "Helena, você acha que o Rafa poderia ser nosso pai?" Sofia perguntou em voz baixa. Marina largou a colher que estava usando para mexer o molho e se aproximou discretamente da porta do quarto. "Não sei," Helena respondeu pensativamente. "Mas ele tem os mesmos olhos que a gente, e ele é muito carinhoso, como um pai seria. E ele sempre pergunta como foi nosso dia na escola, e lembra do nome de todos os nossos amigos," Sofia acrescentou. "Talvez a gente possa perguntar para a mamãe." Marina sentiu o coração acelerar. Ela sabia que esse momento chegaria cedo ou tarde. As meninas eram inteligentes demais para não começar a fazer conexões.
Meninas, ela chamou, tentando manter a voz normal. Jantar. Durante a refeição, ela notou que as meninas trocavam olhares significativos, claramente tramando alguma coisa. Finalmente, quando estavam terminando de comer, Sofia reuniu coragem. Mamãe, posso te perguntar uma coisa? Claro, meu amor. Por que nosso pai nunca aparece? Todas as crianças da escola têm pai e mãe. Marina engoliu em seco. Vocês sabem que eu amo vocês mais que tudo no mundo, né? E que vocês têm a mamãe, a vovó Cida, a tia Fer. Mas não é a mesma coisa, Helena disse suavemente. O João da minha classe disse que a gente é diferente porque não tem pai. O coração de Marina se partiu. Ela havia tentado proteger as filhas dessa dor, mas sabia que não poderia escondê-las do mundo para sempre. O pai de vocês... É complicado, meninas. Ele não gosta da gente? Sofia perguntou, os olhos se enchendo de lágrimas. Não, meu amor, não é isso. Marina se levantou rapidamente e abraçou as duas. Vocês são as crianças mais amadas do mundo inteiro. O pai de vocês. Ele só não sabia que vocês existiam. Como assim não sabia? Helena franziu o senho, confusa. Marina respirou fundo. Talvez fosse hora de contar pelo menos parte da verdade. O papai de vocês e eu nos desentendemos antes de vocês nascerem. E eu nunca consegui contar para ele sobre vocês. Mas agora você pode contar, Sofia disse animada. A gente pode ligar para ele. Não é tão simples assim, princesa. Por que não? Helena perguntou. Se ele não sabia, talvez ele fique feliz em saber que tem duas filhas lindas. As palavras inocentes das meninas atingiram Marina como um raio. Elas estavam certas, de certa forma. E Rafael havia provado nas últimas semanas que realmente queria estar presente. Vocês gostariam de conhecer o pai de vocês? Ela perguntou cuidadosamente. Muito! As duas gritaram em coro, fazendo Marina sorrir apesar da tensão. Ele pode vir jantar aqui em casa? Sofia perguntou esperançosa. Vamos ver, tá bem? Deixa a mamãe pensar um pouquinho. Naquela noite, depois de colocar as meninas para dormir, Marina ligou para Rafael. Alô? A voz dele soou surpresa. Eles só se falavam por mensagem para combinar os encontros. Rafael, sou eu. Você está ocupado? Nunca estou ocupado demais para você, Marina. Aconteceu alguma coisa? As meninas estão perguntando sobre o pai delas. Acho que está na hora de contar a verdade. Houve silêncio do outro lado da linha. Rafael, desculpa, Você tem certeza? Não, Marina admitiu. Mas elas merecem saber. E você provou que está aqui para ficar. O que você quer que eu faça? Vem jantar aqui amanhã, às 19 horas. Eu vou contar para elas antes de você chegar. Marina, obrigado por me dar essa chance. Não me agradeça ainda. Se você estragar isso, Rafael, eu não vou estragar, eu prometo. Na sexta-feira à tarde, Marina sentou com as meninas na sala, o coração batendo tão forte que ela tinha certeza de que elas podiam ouvir. Meninas, lembram da conversa de ontem sobre o papai de vocês? Aham. Sofia acenou energicamente. Você disse que ia pensar. Pois é, eu pensei. E o papai de vocês vai vir jantar aqui hoje. Os olhos das meninas se arregalaram. Sério? Helena gritou. Sério? Mas tem uma coisa que eu preciso contar para vocês primeiro. Marina respirou fundo. Vocês já conhecem o papai de vocês. As meninas se entreolharam, confusas. É o Rafa, Marina disse suavemente. Por um momento, houve silêncio absoluto. Então Sofia começou a pular no sofá. Eu sabia, Helena, eu sabia que ele era nosso pai. Helena estava mais quieta, processando a informação. Por que vocês não contaram antes? Porque a mamãe queria ter certeza de que ele ia ficar na vida de vocês. Marina explicou. E agora eu tenho certeza. Ele sabe que é nosso pai? Sofia perguntou. Sabe. E ele está muito, muito feliz. Quando Rafael chegou às 19 horas em ponto, carregando flores para Marina e 2 presentes pequenos para as meninas, ele foi recebido por 2 furacões de energia que se jogaram em seus braços. Papai! Elas gritaram em coro, e Rafael sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Oi, minhas princesas, ele disse, abraçando as duas com força, como se quisesse compensar todos os abraços perdidos dos últimos 4 anos. O jantar foi uma festa. As meninas fizeram milhões de perguntas. Onde Rafael morava, se ele gostava de desenho animado, se ele sabia jogar videogame,
se ele podia ensiná-las a dirigir, Sofia, se ele podia ajudá-las com a lição de matemática, Helena. Rafael respondeu a tudo com paciência infinita, claramente extasiado por finalmente poder ser ele mesmo com elas. Papai, Sofia disse na sobremesa, você pode dormir aqui hoje? Rafael olhou para Marina, que corou ligeiramente. Não, princesa. O papai tem a casa dele, e vocês têm a casa de vocês com a mamãe. Mas a família não mora junta? Helena perguntou confusa. Às vezes sim, às vezes não, Marina explicou cuidadosamente. O papai e a mamãe são amigos especiais, e vocês vão ter tempo com os dois. Depois que as meninas foram para a cama, não sem antes arrancar a promessa de Rafael de que ele estaria lá no sábado para levá-las ao zoológico, Marina e Rafael se sentaram na varanda do apartamento com uma taça de vinho cada um. Obrigado, Rafael disse suavemente. Pelo quê? Por me dar a chance de conhecê-las, por confiar em mim, por tudo. Marina estudou o perfil dele na luz suave da varanda. Você mudou, Rafael. De verdade. Elas me mudaram. Desde o momento que as vi no playground, ele se virou para olhá-la. E você também. Eu? Ver como você criou duas meninas incríveis sozinha, como você as protegeu, como você ainda encontrou espaço no coração para me perdoar. Marina, você é a mulher mais forte que eu conheço. Marina sentiu lágrimas pinicarem os olhos. Eu tive que ser forte. Não tinha escolha. Sempre tem escolha. E você escolheu certo. Sempre. Eles ficaram em silêncio por alguns momentos, observando as luzes da cidade. Rafael, Marina disse finalmente, eu sei que disse que éramos apenas ex-namorados que têm filhas juntos, mas talvez possamos tentar ser uma família de verdade. Devagar, sem pressa, mas... Rafael sentiu o coração parar. Você está falando sério? Estou. Marina sorriu timidamente. As meninas merecem ter os pais juntos. E eu ainda te amo, Rafael. Nunca parei de amar, por mais que tenha tentado. Rafael não disse nada. Em vez disso, ele se inclinou e a beijou suavemente. Um beijo cheio de perdão, esperança e amor. Quando se separaram, Marina estava chorando. Vai dar tudo certo desta vez? Ela perguntou. Vai, Rafael prometeu, segurando o rosto dela entre as mãos. Porque agora eu sei o que realmente importa. E vocês três são tudo o que importa para mim. Do quarto das meninas veio um sussurro animado. Helena, a mamãe e o papai estão se beijando. Shhh, Sofia, finge que está dormindo. Marina e Rafael riram baixinho, abraçados na varanda, sob as estrelas de São Paulo, sabendo que finalmente haviam encontrado o caminho de volta um para o outro. E que desta vez, nada nem ninguém os separaria. Porque algumas histórias de amor são fortes o suficiente para sobreviver ao tempo, ao orgulho e aos erros do passado. E quando duas pessoas são destinadas a ficar juntas, o universo sempre encontra um jeito de reuni-las, mesmo que sejam duas pequenas estrelas de olhos verdes que iluminem o caminho de volta para casa.